Motorista e mais responsabilidade ao dirigir. Obrigada, Carla. Uma boa noite. A tragédia do voo 447. O governo francês nega a afirmação do presidente Lula de que a França vai indenizar as famílias de brasileiros mortos na queda do Airbus. O presidente Lula falou da indenização logo depois de almoçar com Nicolas Sarkozy, hoje em Genebra, na Suíça. No Brasil, as equipes de busca já encontraram 49 corpos. Hoje foi confirmado que a empresa já substituiu os sensores de velocidade de todos os 28 aviões, modelos Airbus A330 e A340 da frota. Essa era uma reivindicação do Sindicato dos Pilotos, desde o acidente há 2 semanas. As últimas mensagens automáticas enviadas pela aeronave mostraram que o chamado tubo de Pitot tinha fornecido dados falsos sobre a velocidade do avião. O radar do Airbus também é apontado como uma das hipóteses de falha do voo. A chuva pode enganar o piloto por não mostrar no aparelho regiões com violentas tempestades mais à frente, como aponta o próprio manual da Airbus. Todo equipamento do avião é duplo, tanto que nas informações do computador, você vê que entrou em pane primeiro o equipamento do comandante e depois o do segundo piloto. Isso porque ele tem 2 fontes diferentes também. Se pifar todo o equipamento, o outro está íntegro para funcionar. Então é impossível, não existe um acidente em que uma causa ocorra. Mas um acidente aeronáutico comum sempre é o resultado de uma sequência de erros ou providências tomadas de forma errada. Raio e granizo de fato danificam uma aeronave, como mostram essas fotos. Mas sozinhos não derrubam um avião, diz o especialista. E a grande incógnita permanece. Por que a tripulação do voo da Air France decidiu entrar naquela área de tempestade e não desviou como fizeram outros aviões? Havia um voo da Ibéria, o 3064, que saiu Rio-Madrid 7 minutos após a decolagem da Air France. Ele comunicou que ia sair 30 milhas a leste da rota para evitar turbulência, desconforto do passageiro. Ele ouviu, ele reportou isso, que ele ouviu o controle brasileiro chamando várias vezes o avião da Air France, ouviu mais o controle do Senegal chamando na estimativa de entrada e, como ele chegou normalmente em Madrid, ele achou que não tinha acontecido nada. No estacionamento, quando ele estava acionando o veículo, ele ouviu no rádio o acidente e ele voltou para reportar à companhia que ele tinha acompanhado esse avião até essa posição e o avião continuou e sumiu da terra no TICAS, que é o radar dele. Então, é isso que leva a gente a essa incógnita. Por que esse avião continuou nessa alternativa infeliz que causou a tragédia? Os destroços do Airbus estão no Recife e serão entregues às autoridades da França, responsáveis pela investigação do acidente. Ao todo, são 49 corpos tirados do mar. Um fragmento contabilizado pelos militares como um corpo era, na verdade, restos de um animal marinho de grande porte. A partir de agora, a operação de resgate entra numa fase crítica. A busca por corpos, normalmente limitada a 20 dias, pode ser estendida por um período mais longo, neste caso do voo 447 da Air France. Mas a possibilidade de encontrar outros corpos diminui a cada dia. E a corrida contra o tempo também se dá em relação à caixa preta. Ela só emite sinal por no máximo mais 15 dias. Depois disso, é quase impossível encontrar o equipamento no meio do oceano. Localizadores da Marinha Americana vão tentar detectar os sinais dos gravadores de dados e voz do Airbus que podem estar a milhares de metros do fundo do mar. Esses dispositivos são capazes de pesquisar numa profundidade de mais de 6.000 metros. O que é importante, eu acho, para esclarecer o detalhe final mesmo, seria a caixa que traz a gravação de cabine. Porque ali você ouviria a conversa dos pilotos, a violência da coisa, se aconteceu, se houve tempo, por que eles não tiveram tempo de acionar nada.